Muito bem, estamos começando, as nossas aulas de noções de administração. E aí nos baseamos nos últimos concursos, de agente da Polícia Federal. O programa de administração, ele costuma trazer aí uma série de assuntos. Alguns temas eles são mais ligados à administração geral, administração que acontece não apenas no âmbito dos órgãos públicos, mas também de empresas privadas. Então nós vamos ver aqui vários conceitos que são gerais, para qualquer tipo de organização. Temos também uma parte do nosso curso que se baseia em assuntos típicos da administração pública. Então, as formas que a administração pública vem assumindo ao longo do tempo. Nós vamos estudar isso também, O modelo patrimonialista, o modelo burocrático, a administração gerencial. Nós veremos também por que a administração pública ela vem se transformando dessa maneira e qual é o seu desenvolvimento recente no Brasil também. Teremos a oportunidade de tratar disso. E uma parte relativamente grande também do programa de administração, no concurso de agente e escrivão da Polícia Federal, é exatamente a administração financeira e orçamentária. Então nos interessa a atividade que o Estado realiza o tempo todo no gerenciamento de receitas, despesas, o uso do orçamento público como a ferramenta principal que o Estado dispõe para gerenciar os seus recursos financeiros. E aí nós vamos ver classificação de receita, de despesa, as fases da receita, da despesa, os sistemas mais importantes que o governo utiliza. Teremos a oportunidade de analisar isso tudo no nosso curso. O material de apoio a esse curso é um módulo único, é um módulo que tem toda a parte teórica e tem também uma série de questões, aí, tem umas 160 questões, e nós vamos resolver aqui o máximo de questões que a gente puder. Tem muitas questões no estilo da CESP e de outras bancas também, para a gente ter um pouquinho de cada estilo de pergunta. No módulo, essas questões estão aí também no final, no final do módulo, tem um gabarito, a resposta de todas as questões e também alguma bibliografia complementar que vocês podem também consultar. A administração é uma matéria que é muito ampla, o conteúdo dela em cada concurso costuma apresentar grandes variações, dificilmente a gente vai ter um livro, um único livro que contenha todos esses temas. Então, normalmente é preciso fazer pesquisa em vários livros. Esse módulo aqui ele já está bem amplo, bem abrangente. Ele é resultado aí de um trabalho de muito tempo, já de alguns anos que a gente vem trabalhando com essa disciplina. E agora, mesmo assim, tem indicação bibliográfica. Se você quiser se aprofundar num determinado tema, você pode também recorrer a essas sugestões aí que tem no final do módulo. Bom, então a gente vai começar a partir de agora, trabalhando aí com o nosso módulo. Vamos seguir a ordem desses assuntos. O primeiro ponto que nós temos é o ponto número 1, conhecimentos de administração e de administração gerencial. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver os conceitos mais importantes da administração que são aplicáveis não apenas à administração pública, mas também à administração privada, à administração de entidades não governamentais, enfim, a qualquer tipo de organização que você imaginar. Antes de falar sobre o significado da administração, primeiro a gente tem que entender bem o significado dessa palavra aqui, organização. Vamos pensar numa organização em termos concretos como um agrupamento de pessoas reunidas com um determinado objetivo. A organização é um grupo de pessoas
que possui um determinado objetivo. Então, toda organização vai apresentar objetivos, né? Um ou mais objetivos que representam a razão pela qual a organização foi criada. Esses objetivos, para serem alcançados, eles vão demandar, vão exigir a realização de algumas atividades. E essas atividades, por sua vez, exigem a disponibilidade de uma série de recursos. Então, se a gente pensar numa organização pública, né, qualquer organização que você imaginar, qualquer repartição pública, né, qualquer autarquia, ou departamento, ou ministério, você vai ver lá um grupo de pessoas com um objetivo definido. A organização sempre tem que ter objetivos. Essas pessoas estarão envolvidas num conjunto de atividades, de tarefas, rotinas, operações, né? É a execução do trabalho, portanto, estarão realizando uma série de atividades para quê? Para atingir esses objetivos. E essas atividades, por sua vez, elas exigem a existência prévia de alguns recursos. Esses recursos, nós vamos ter recursos materiais, né? Vamos colocar aqui materiais, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, etc. Então, por exemplo, o Departamento da Polícia Federal, a gente pode enquadrar como uma organização. Tá? Ele tem objetivos, né? Ele tem as suas políticas de combate ao crime, ele tem a sua área de atuação bem definida, não é isso? A Polícia Federal tem a sua área de atuação diferente de outras organizações, diferente do Exército, diferente da Polícia Militar de cada estado, diferente, né, da Guarda Nacional de determinados municípios. Então tem os seus próprios objetivos, que justificam aí a sua existência, realiza uma série de atividades e demanda todos esses recursos aqui que nós vamos encontrar. Isso se aplica a qualquer organização. Se você imaginar uma escola, por exemplo, uma escola pequena no bairro, é uma organização também. Agrupamento de pessoas tem um objetivo ali de ensinar, de formar os cidadãos para o futuro. Vão utilizar recursos materiais, humanos, tecnológicos, empregar em certas atividades. Então, pessoal, é um conceito tão genérico, tão abrangente, que nós podemos dizer o seguinte: vivemos num mundo repleto de organizações. Vivemos num mundo organizacional. A organização é um conceito bastante amplo. E por que falar dele antes de falar de administração? Pelo seguinte, todos esses elementos aqui exigem uma tomada de decisão. Alguém vai estar o tempo todo tomando decisões sobre que objetivos perseguir, que atividades devem ser executadas, que recursos devem ser mobilizados. E esse aqui é o papel da administração. Então, o primeiro significado que a gente pode dar, a própria palavra administração, é esse, né? Um processo de tomada de decisão, um processo contínuo de tomada de decisão, que acontece no âmbito das organizações, né? Um processo contínuo de tomada de decisão, que acontece no âmbito das organizações. Decisões essas relativas a objetivos perseguidos, atividades a serem desenvolvidas e recursos a serem mobilizados. Né? Repetindo aí, se você quiser copiar, administração, bom, processo contínuo, acontece continuamente. Aonde? No interior das organizações.
Em todas elas esse fenômeno vai acontecer. Vai ter alguém, alguma pessoa ou várias pessoas tomando decisões, fazendo escolhas, né, com relação a objetivos que têm que ser perseguidos, alcançados, atividades que têm que ser desenvolvidas e os recursos que serão necessários para completar isso daí, né? Para completar essa trilogia aí de objetivos, de atividades e de recursos. Bom, essa é uma maneira que a gente pode entender a administração e dessa forma nós vamos observar que ela acontece, né, no âmbito privado, no âmbito público, nas entidades, nas associações, entidades sindicais, né, entidades de classe, qualquer agrupamento humano, né, dessa natureza vai estar envolvido com o processo de administração. Então agora a gente pode avançar um pouquinho no conceito de administração e entender essa palavra aqui, administração, sob 4 enfoques principais. Primeiro, a gente pode considerar a administração como um tipo de ação ou processo. Administração como um tipo de ação ou processo. Segundo, nós podemos considerar administração, também essa palavra administração, muitas vezes se refere, a administração se refere a um certo grupo de pessoas. Eu vou explicar cada uma delas, tá? Vou explicar cada uma dessas acepções nas quais a palavra administração é utilizada, certo? Vou explicar cada um desses 4 sentidos nos quais nós podemos empregar esse termo administração. Vou seguir aí o mesmo módulo, a mesma ordem que nós temos no nosso módulo. A administração pode ser vista também como uma arte, uma espécie de arte que exige certas habilidades. Veremos que habilidades são essas. E, finalmente, a gente ainda pode entender a administração como uma disciplina do conhecimento humano. Podemos falar numa ciência da administração, assim como a economia, como o direito, né, como a sociologia. Então, considera-se muitas vezes a administração como se fosse também uma área do conhecimento humano, né, um certo tipo de disciplina, de matéria, que é uma maneira que a gente vai também tratar. Bom, primeira coisa, a administração como um tipo de ação ou de processo que se desenvolve basicamente aonde? Se desenvolve no interior das organizações. Ora, qualquer livro de administração, logo no início, né, quando você começar a estudar administração, etc., nos seus conceitos mais iniciais, você vai encontrar, geralmente, os livros dizendo que administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. Geralmente os livros de administração já começam dizendo isso. O que é administrar? Em termos bem práticos, seria fazer, né, essas 4 coisas, ou seja, realizar essas 4 ações. Então, pessoal, a administração é uma ação, um processo formado de 4 componentes principais. Quando eu falo planejar, eu estou me referindo ao processo do planejamento.
O processo de planejamento, basicamente, envolve a definição dos objetivos que serão perseguidos. Olha só, uma definição. Quais são os objetivos dessa organização? Então, é uma escolha de objetivos. A nossa organização, a nossa empresa, ela vai produzir itens para exportação ou ela vai se dedicar ao mercado interno? Então, eu estou definindo, estou escolhendo um objetivo. Eu estou fazendo planejamento. A nossa escola vai se concentrar no ensino fundamental ou nós também vamos oferecer o ensino médio? Então, essa escolha de objetivos faz parte do planejamento. Atenção que no planejamento, basicamente, nós estamos querendo lidar com o futuro. O planejamento é a ação, é o processo que as empresas utilizam, empresas e organizações públicas também, para lidar com o futuro, para lidar com as incertezas do futuro. Então a primeira coisa é isso, no planejamento nós vamos colocar aqui de junto, definição de objetivos, aqui próximo vamos colocar definição de objetivos, definição de atividades que deverão ser feitas. Se a nossa empresa hipotética, a empresa que nós inventamos aí, escolhe oferecer um determinado produto, nós teremos que definir algumas atividades para obtê-lo. Se eu vou produzir veículos, então, dentro da minha organização, tais e tais atividades têm que ser realizadas. Agora, se eu não vou produzir nada, se eu vou prestar serviços de telecomunicações, por exemplo, então eu vou realizar atividades completamente diferentes. Então, a definição do que vai ser feito é também assunto do planejamento. O planejamento vai ainda dizer o seguinte, vai dimensionar os recursos. Dimensionar os recursos significa que o planejamento vai dizer quantas pessoas deverão trabalhar nessa organização. Qual será a área física utilizada por essa organização? Quanto vai ser preciso de máquinas, de equipamentos, de tecnologia, de informática? Quantos milhões de reais serão gastos? Então, tudo isso é uma etapa prévia. É antes das atividades serem realizadas, nós estamos definindo coisas que vão acontecer ainda. Então, o planejamento ele está voltado para o futuro, o tempo inteiro. Planejar, basicamente, é olhar para o futuro e decidir o que será feito. Envolve, portanto, aquele processo de tomada de decisão, o tempo todo. Agora, são decisões relativas ao que vai acontecer. Numa etapa seguinte do processo de administração, quando a organização já definiu objetivos, já definiu atividades e já dimensionou os recursos, é necessário agora fazer o quê? Organizar isso tudo. Aí entra a segunda parte, Administrar é também organizar. O segundo processo organizacional aqui que a gente vai observar agora é o processo chamado de organização. E aqui um cuidado, Organização, nós já vimos aí duas acepções também, dois sentidos nos quais essa palavra pode ser utilizada. Eu posso estar falando o seguinte, organização no sentido de uma entidade, um grupo de pessoas, uma empresa, uma associação, um órgão público. Eu posso estar me referindo à organização nesse sentido, ou então eu posso estar me referindo à organização como um processo, como algo que é feito. Existem as duas acepções da palavra. Você tem que ficar
né, prestando bem atenção aí no contexto no qual a palavra aparece. Aqui eu estou utilizando organização no sentido de definir uma estrutura organizacional. Nesse sentido, né, definir uma estrutura organizacional para alocar objetivos, atividades e recursos. Ora, definir uma estrutura organizacional para quê? Para alocar, para arrumar, para dispor todos esses elementos. E quando eu falo em estrutura organizacional, a primeira coisa que deve vir às nossas mentes, que deve aparecer, é isso daqui. Eu vou fazer aqui um desenho que todo mundo já deve estar, né, sabendo o que é isso aqui, né? Esse desenho aqui não é nada muito misterioso. Isso aqui representa o quê? Um organograma. O organograma nada mais é do que uma representação gráfica de quê? Da estrutura organizacional. O que o organograma tem? Ele mostra, ó, isso aqui é a nossa empresa. Isso daqui é o departamento mais alto da empresa, digamos, a presidência da empresa. Essa empresa ela tem 3 diretorias, tem aqui uma diretoria de produção, tem uma diretoria de finanças, tem uma diretoria de marketing. Essas diretorias, né, algumas são divididas em gerências, em algumas gerências também são divididas em seções. Ou seja, quando eu faço isso, quando eu saio desenhando aí os departamentos, eu estou representando no papel a estrutura organizacional. Pessoal, estrutura organizacional, portanto, ela tem basicamente aí 3 elementos. A estrutura organizacional, a gente pode considerar que ela se compõe de 3 coisas fundamentais, 3 elementos. A gente vai voltar a esse tema daqui a pouco, certo? Vamos ver detalhadamente aí a estrutura organizacional, mas para a gente não cortar o raciocínio, a estrutura organizacional diz para a gente 3 coisas fundamentais. O primeiro elemento que ela contém é uma divisão vertical do poder, da autoridade. Ela mostra para a gente, ó, existem 4 níveis hierárquicos. 4 níveis hierárquicos. 4 níveis de hierarquia. O que é a hierarquia? A hierarquia representa, né, os níveis de poder dentro da organização. Então, essa é uma organização que tem 4 níveis na sua hierarquia. O poder está distribuído em 4 níveis. Podemos ter aqui o nível do presidente, diretores, gerentes, subgerentes. É um exemplo, né? Porque cada entidade vai criar aí sua denominação, superintendente, vice-diretor, coordenador. Cada entidade cria os seus próprios, né, cargos. Mas isso mostra que há uma hierarquia. Essa empresa só tem 4 níveis hierárquicos, porque ela considera que né, essa seria uma hierarquia adequada. Mas outras podem ter 6, 7 níveis hierárquicos. Algumas empresas têm muitos níveis hierárquicos, outras têm menos. Mas o organograma já mostra isso para a gente. Mostra essas relações aqui. Quem manda em quem? Né? Para a gente ser bem direto. Qual é o setor que cobra responsabilidades, que dá ordem, né, nos setores abaixo? Como é a subordinação hierárquica? Esses funcionários que estão aqui nessa subgerência obedecem, né, hierarquicamente a esse gerente, a esse diretor e assim por diante.
Esse é o primeiro elemento da estrutura organizacional. Ora, então, voltando aqui um pouquinho, né, vamos subir aqui para a gente ver onde é que a gente estava, né? Por que é que a gente chegou aqui a falar de organograma? Administrar é também organizar, ou seja, organização é também criar esses níveis hierárquicos. Por quê? Porque objetivos, atividades e recursos serão distribuídos nesses níveis hierárquicos. Então, olha, volta aqui para a nossa estrutura organizacional. Tem objetivos que serão, né, próprios da alta administração, tem objetivos que serão, né, perseguidos pelos setores, né, dos menores níveis hierárquicos. Então, temos essa distribuição aqui do poder, da autoridade. O segundo elemento que a estrutura organizacional vai apresentar é uma divisão horizontal do trabalho. É divisão do trabalho. Ora, uma empresa que fabrica veículos, né, uma montadora de veículos, olha só, na hora de definir as atividades, a gente vai ter aí atividades de compra de material, de assistência técnica, de venda, de marketing, de finanças, contabilidade, né, e assim por diante. A parte de montagem, indústria, recursos humanos. Essas atividades todas têm que ser dispostas dentro da estrutura organizacional, obedecendo a algum critério de divisão do trabalho. Então, normalmente, aquelas atividades mais ligadas à fabricação, à montagem, né, o beneficiamento, estoque, etc., ficam mais aqui ligadas a esses setores da produção, esse pessoal que não vai se preocupar muito com a parte financeira, comercial, contato com o cliente. Isso aí já são assuntos que ficarão a cargo de outras áreas. Ora, isso também é processo de organização, certo? Definir como será a divisão do trabalho. Isso é também tarefa da administração. Bom, eu falei que são 3 elementos, não é? O primeiro, divisão vertical do poder. Depois, uma divisão horizontal do trabalho, que leva a uma especialização de cada área. A divisão do trabalho tem esse objetivo de fazer com que cada uma das áreas da empresa se especialize em determinadas atividades. A ideia da especialização é muito simples. A especialização significa reduzir o conjunto de atividades que uma pessoa ou uma área funcional da empresa está realizando, para que essa pessoa ou essa área, esse departamento, realize essas atividades com um melhor desempenho, com mais eficácia, né, com mais eficiência, tem um desempenho mais alto. Então você se torna especializado em realizar aquela atividade. Toda a sua energia, seus recursos, né, todo o tempo vai ser direcionado para um conjunto menor de atividades. Isso é especialização. A divisão do trabalho procura fazer isso, para aumentar o ganho de desempenho. Bom, e o terceiro elemento que a gente vai ter é o sistema de comunicação, as linhas de comunicação. As linhas mostram como é que a comunicação formal, a comunicação oficial, portanto, né, formal, vai fluir dentro dessa organização. Ela vai mostrar como é que as ordens, né, vão passando de um setor para o outro, como é o sistema de cobrança das responsabilidades. Então, é o terceiro elemento da estrutura organizacional. Repetindo, divisão do poder, divisão vertical da autoridade, criação dos níveis hierárquicos. Segundo, a divisão horizontal do trabalho, com a especialização de cada área. E terceiro, um sistema de comunicação, que mostrará como a comunicação vai fluir dentro dessa entidade, dentro dessa empresa.
Bom, mas retornando aqui para nosso conceito de administração. Administrar, portanto, é planejar, organizar, dirigir. Dirigir, nós estamos falando do processo de direção. Processo de direção. O que é o processo de direção? Alguns autores também chamam isso daqui de execução. No processo de direção, o administrador ele está preocupado em garantir ou assegurar-se de que as atividades planejadas sejam de fato realizadas. Tá? Vou repetir isso. No processo administrativo, conhecido como direção ou execução, o administrador está preocupado em garantir ou assegurar-se de que o que é que ele está querendo garantir? O que é que ele quer se assegurar? Que as atividades definidas no planejamento sejam de fato realizadas. Repare que nesse caso, observe aí, o administrador ele vai recorrer não apenas aos mecanismos convencionais de cobrança, aqueles mecanismos disciplinares. Ele vai recorrer não apenas à cobrança formal do seu subordinado, mas também ele vai precisar empregar técnicas de motivação, vai precisar exercer a liderança. Nós vamos estudar também esses temas mais adiante.